Olá, bem-vindos à quarta videoaula deste módulo 3 e nesta videoaula vamos falar sobre o operador de cast. Portanto, o que é o cast? Cast em C, portanto, é a conversão entre tipos de dados. Portanto, nós podemos em C, C é uma linguagem de programação que permite convertermos um tipo de dados noutro tipo de dados. Por exemplo, nós podemos converter um tipo inteiro, por exemplo, num tipo float, ou um tipo inteiro num tipo char. Portanto, ou seja, hum, a linguagem C, então, permite esse tipo essa alteração do tipo de variáveis. Para fazermos esta operação de cast em C, portanto, o que temos que fazer é utilizar o operador de cast. O que é o operador de cast? É pôr antes da variável, entre parênteses, o tipo novo de dados que nós queremos que a nossa variável passe a tomar. Portanto, vejam este exemplo de casting, de float para int. Portanto, temos aí uma constante do tipo float pi, que vai tomar o valor de 3.1415, portanto, é o valor do pi, e eu quero converter o pi de float para o pi em inteiro. Então, como é que eu faço? Faço a conversão, então, const int, crio uma nova variável, integer pi, igual, e então tenho aí entre parênteses o meu cast, portanto, vou converter o meu pi, que era do tipo float, num tipo novo que é do tipo inteiro. Portanto, e depois de convertermos o pi no valor novo, o valor do pi convertido passa a ser um número inteiro, portanto, passa a ser apenas o valor 3. Portanto, isto é uma operação de cast em C. Portanto, recapitulando, a linguagem de programação C é então uma das linguagens de programação que permite então a gente fazer a mudança do tipo de dados das nossas variáveis. Em C++, portanto, o que vimos então no exemplo anterior é a conversão então de um pi, que é do tipo float, que tem 4 casas decimais, para um valor inteiro do tipo de pi, portanto, ou seja, o que é que nós vemos que durante a conversão, não é? O que a gente vê é que o valor de pi perde as suas casas decimais e o pi inteiro, do tipo inteiro, apenas vai ficar com a parte inteira 3, como esperado. Portanto, passamos a ter o número inteiro sem casas decimais. Portanto, esta conversão foi feita, então, utilizando o cast em C. Portanto, é como se faz a mudança de tipo em C, na linguagem C, ou seja, é como fazemos então a conversão de tipos de dados ao modo da linguagem C. Portanto, o que nós para fazermos então a conversão de tipos, pomos o novo tipo entre parênteses e a seguir pomos a variável antiga. O C++, portanto, o C++, como o C++ é uma evolução do C, em que já trabalhamos com objetos ponteiros, portanto, por vezes é perigoso utilizar este tipo de conversão entre ponteiros. Portanto, então o C, ao invés de utilizar o casting como no exemplo anterior, podemos utilizar então o static cast ou o dynamic cast. Portanto, tem aqui um exemplo do uso da sintaxe static cast. Portanto, temos então em cima, em vez de pormos apenas entre parênteses o tipo novo, escrevemos antes static cast, entre sinal de menor e maior o novo tipo e depois entre parênteses a variável antiga. Portanto, é assim que fazemos a conversão igual ao exemplo anterior, só que em C++. Portanto, com este estilo de conversão não temos tantos problemas. Portanto, o nosso programa está sujeito a menos erros.
Agora vamos para o Code Blocks e vamos ver então a utilização deste tipo de como se faz então esta conversão do tipo cast. Então eu vou aqui, novo, projeto, console application, fazer assim mais e vou fazer então modo 3 underscore 4. Aqui temos, então, vou apagar esta linha. Então, suponham que temos uma variável, então, inteira, do tipo x, que vai valer 16, e temos uma variável também inteira, y, que vai valer 3. Então, eu vou declarar uma variável resultado, result, do tipo inteiro, que vai ser igual a x a dividir por y. Portanto, eu agora vou imprimir o meu resultado inteiro, portanto, o meu resultado inteiro, result, para vermos o que é que vai dar. Correr. Falta-nos aqui qualquer coisa. Aqui o T, falta aqui o T. Ora, como vê, como esperado, o nosso resultado, não é? Na divisão inteira, apenas obtemos o valor inteiro da divisão, portanto, os valores decimais não são mostrados. E então, agora eu pretendo fazer o casting da minha variável resultado para uma variável do tipo float. Então, como é que eu faço isto? Então, eu vou converter uma variável float, vou-lhe chamar R. Vai ser então fazer o cast da minha variável, da minha divisão, então, inteira de x por y. E depois vou copiar e vamos imprimir este R para ver como é que fica o nosso resultado. Então, vamos aqui, imprimir o R e resultado float. Ora, vamos correr. Reparem, como agora eu já fiz o cast da minha conversão, da minha variável resultado para um valor do tipo float, não é? O meu resultado já não apresenta só o valor inteiro, e sim já apresenta as casas decimais. Portanto, temos aqui uma forma de fazermos então o cast de um tipo de dados inteiro para um tipo float, utilizando o modo cast da linguagem C. Se quiséssemos utilizar então a mudança em C, como se fosse em C++. Então, vamos fazer. Então, imaginem, suponham com o static cast. Em C++, static cast. Então, suponham que temos uma variável C, do tipo caractere, que vai guardar o caractere A. E agora, eu quero criar uma variável int do tipo i, que vai ser a conversão static cast da minha do número do meu número para um inteiro do meu caractere C. Ou seja, parem, o que é que acham que isto vai imprimir? Se eu agora fizer C alt I, o que é que acham que isto vai imprimir? Deixa-me só pôr aqui antes e igual. Parem, o que é que eu fiz? Estou a fazer aqui uma conversão estática de um caractere A para uma variável do tipo inteiro. Então, eu agora, se for correr, parem, o que é que acontece? Vai-me aparecer I igual a 97. Se vocês forem ver a tabela a seguir,
O valor, a letra A, na tabela a seguir, é o valor inteiro 97. Portanto, temos aqui uma conversão de uma variável do tipo caractere para uma variável do tipo inteiro, utilizando a conversão cast do C++. Espero que tenham entendido. Bom trabalho.